A porta abriu-se e o riso morreu instantaneamente. Um lobo entrou primeiro, tudo e 20 libras de músculo branco cinzento, olhos âmbar varrendo o centro comunitário Red Mesa como um sentinela treinado. O animal moveu-se com graça predatória, cada passo deliberado e imponente. Atrás dele caminhava uma jovem mulher em roupas de caminhada empoeiradas, cabelo escuro trançado pelas costas, uma surrada sacola de couro cruzada em seu peito. Gritos irromperam por toda a sala. Cadeiras rasparam freneticamente contra o linóleo. O copo de vinho de alguém estilhaçou no chão, líquido vermelho espalhando-se como sangue. O rosto de Kaya Thompson drenou-se de cor completamente. Marcus Sullivan congelou no meio da frase, seu discurso cuidadosamente preparado esquecido inteiramente. Através das janelas, o deserto do Arizona estendia-se sem fim, pintado de carmesim pelo crepúsculo. Um lembrete severo de quão longe eles estavam de qualquer ajuda. O olhar do lobo pousou sobre a multidão, não ameaçador, avaliando. A voz da mulher cortou o silêncio. Olá! Eu recebi seu convite. Antes de continuarmos, por favor deixe um like e me diga de qual cidade você está assistindo. Agora, vamos voltar para a história. Ayana significava flor eterna em navajo, um nome que sua mãe havia sussurrado sobre seu corpo recém-nascido 20 anos atrás. Uma oração por resiliência. Essa mãe tinha ido agora, 8 anos no chão, tendo escolhido a morte em vez de ver sua filha sofrer mais. A garota, agora mulher em pé na porta, tinha crescido em Red Mesa, Arizona, uma cidade dividida entre famílias brancas que possuíam a terra e famílias nativas que lembravam quando ela tinha sido delas. Sua mãe tinha trabalhado como zeladora da escola, esfregando chãos enquanto professores fingiam não a ver. Eles tinham vivido em um trailer caindo aos pedaços na borda leste da cidade, onde o pavimento terminava e o deserto começava. Desde os 5 anos, Ayana podia ler animais da maneira que outras crianças liam livros de figuras. Ela entendia a inclinação da cabeça de um cão, a tensão nos ombros de um gato, o aviso no grasnido de um corvo. Aos 8, ela tinha sido encontrada no pátio da escola, falando suavemente para um pássaro ferido, explicando-lhe como ela iria imobilizar sua asa. As outras crianças tinham rido, a chamavam de aberração de animal, índia suja, garota selvagem. Aos 10 anos, o bullying tinha escalado para a crueldade. Eles a tinham trancado em um armário de armazenamento por 2 horas. Disseram a ela que ela cheirava como a reserva. Sua mãe a tinha encontrado e eventualmente a levou para casa, enquanto Ayana soluçava em seu ombro. Então Ayana tinha desaparecido de Red Mesa inteiramente. Marcus Sullivan estava congelado agora, 20 anos de idade, seu ombro de quarterback ainda largo, mas sua confiança estilhaçada. Seu pai tinha morrido 6 meses atrás, deixando para trás uma confissão que tinha destruído tudo o que Marcus pensava saber sobre si mesmo. A reunião tinha sido ideia de Marcus, um pedido de desculpas público, uma chance de redenção. Kaya Thompson agarrou o braço de seu marido Derek, 3 meses grávida, embora ela não soubesse ainda. Ela tinha sido a melhor amiga de Ayana uma vez antes que o ciúme tivesse azedado em ódio. Seu pai, Sr. Thompson, estava perto da poncheira, o velho professor de biologia que falhou em proteger a aluna que mais admirava. Vovó Naomi tinha encorajado Ayana a comparecer esta noite. 72 anos, tradicional em seus modos. Ela tinha enviado a carta 8 anos atrás que mudou tudo. Sua mãe se foi. Ela não podia esperar mais. E Maca, o lobo, pressionou contra a perna esquerda de Ayana. Um macho de 5 anos que tinha aprendido que humanos eram perigosos muito antes de uma garota de 13 anos o ter libertado de uma armadilha de caçador. 3 dias antes da reunião, a caminhonete surrada de Ayana rolou para a entrada da casa de sua avó, 10 anos desde que ela tinha dirigido essas estradas pela última vez. Maca ficou na caçamba da caminhonete inicialmente, nervoso perto de assentamentos humanos, seus olhos âmbar rastreando cada movimento através do ar empoeirado.
Vovó Naomi emergiu da pequena casa de adobe, seu rosto esculpido pelo tempo e pela tristeza em algo tanto suave quanto imóvel. Ela abriu seus braços. Ayana caminhou para eles e sentiu pela primeira vez em uma década como se pudesse pertencer a algum lugar. Você voltou, Naomi sussurrou em navajo. Eu não sei por quê, Ayana admitiu. Elas sentaram na varanda enquanto a noite caía, bebendo café forte. O convite da reunião jazia entre elas em uma mesa desgastada, a caligrafia de Marcus Sullivan através do envelope. Por favor, venha. Há algo importante que preciso dizer. Você acha que é uma armadilha? Naomi disse. Não, uma pergunta. Eles me trancaram em um armário quando eu tinha 10. Por que eles me iriam querer lá agora, exceto para me humilhar novamente? Talvez. Ou talvez pessoas mudem. Os dedos de Naomi traçaram a borda de sua xícara. Você não vai por eles, neta. Você vai para fechar a porta nessa parte de sua vida. Você tem corrido por 10 anos. Correr não termina até você se virar. Ayana revelou a sacola de couro que ela tinha carregado da caminhonete. Eu ainda tenho as cinzas dela. Os olhos de Naomi encheram-se. As últimas palavras de sua mãe foram: diga a ela que sinto muito por não ter sido forte o suficiente. O café tornou-se amargo na boca de Ayana. Na manhã seguinte, Ayana dirigiu para o cemitério da cidade sozinha. Ela não tinha visitado desde que partiu. Não podia suportar ver o nome de sua mãe esculpido em granito, tornando permanente o que deveria ter sido impossível. O marcador era pequeno, simples Sarah Whitefeather. Amada mãe, 1975-2017. Maquia a acompanhou desta vez, sentindo sua angústia. Ele pressionou contra suas pernas enquanto ela ajoelhava na grama seca. Eu recebi sua carta, Ayana sussurrou para a pedra. Vovó enviou-a para mim em Flagstaff, na casa do parente. Eu tinha 12. A memória caiu sobre ela lendo aquelas palavras, compreendendo que sua mãe tinha escolhido partir em vez de continuar sofrendo. Ayana tinha fugido aquela noite. Roubado dinheiro para uma passagem de ônibus para o norte, desaparecido na Floresta Nacional, Caibe com nada além de uma mochila e raiva. Ela tinha sobrevivido por instinto aqueles primeiros meses. Vovó a tinha encontrado eventualmente e trouxe suprimentos secretamente, nunca a forçou a retornar. E quando Ayana fez 13 anos, em pé na beira de um penhasco, pronta para seguir sua mãe para a escuridão. Maca tinha aparecido das sombras, um jovem lobo pego em uma armadilha de caçador, sua perna estilhaçada, seus olhos desesperados. Salvando-o, a tinha salvado. Eu estou indo para a reunião, Ayana disse à lápide. Eu não sei por quê. Talvez para mostrar a eles que eles não me destruíram. Talvez para provar que eu sobrevivi apesar de tudo. Ela tocou o mármore frio. Estou zangada com você por partir e sinto tanto a sua falta que mal consigo respirar às vezes. Maca ganiu suavemente, deitou a cabeça em seu joelho. A decisão solidificou-se em seu peito. Ela compareceria. De volta à casa da avó, Ayana não fez esforço para preparar roupas sofisticadas. Ela manteve seu equipamento de campo, calças cargo-práticas, botas de caminhada desgastadas, uma camisa de algodão simples da cor da ferrugem. Estas eram as roupas que ela tinha vivido por 7 anos, o uniforme de sobrevivência. Ela examinou o convite novamente. Reunião de 10 anos, Red Mesa High, turma de 2015. Eles tinham sido crianças então. Eles deveriam ser adultos agora. Mas Ayana tinha aprendido que a idade não garantia crescimento. Às vezes, pessoas apenas tornavam-se versões mais velhas de seus piores eus. Alguns deles podem ter mudado, vovó avisou, observando sua neta fazer a mala. Alguns não. Eu não vou perdoá-los, Ayana disse categoricamente. Eu vou mostrar a eles que sobrevivi apesar deles. Isso é tudo. E isso é suficiente, Naomi respondeu. Às vezes, testemunhar sua própria sobrevivência é a maior vingança. A sacola de couro foi para a caminhonete de Ayana, as cinzas de sua mãe ainda esperando por libertação.
Ela as tinha carregado por 8 anos, incapaz de soltar, incapaz de seguir em frente. Talvez esta noite mudasse isso, talvez não. Maca pulou no assento do passageiro sem ser pedido. Ele tinha aprendido seus humores e entendido quando ela mais precisava dele. Pronto, senhor, ela perguntou a ele. Seus olhos âmbar encontraram os dela firmemente. Sempre pronto, sempre leal. Ao contrário de qualquer humano que ela já conheceu. O centro comunitário Red Mesa tinha sido decorado com serpentinas em suas antigas cores escolares, azul e ouro, desbotadas agora como as memórias que eles deveriam celebrar. Uma faixa lia, Turma de 2015, 10 anos depois, embora tivesse sido apenas 10 anos desde que eles tinham começado o ensino médio juntos, não desde a formatura. Alguém tinha criado uma colagem de fotos na parede distante. Fotos de Januário sorrindo com a crueldade alheia de crianças que nunca tinham sido ensinadas sobre consequências. Cerca de 30 pessoas enchiam a sala. Música de seus anos de adolescência tocava suavemente canções pop que antes tinham parecido importantes. Uma poncheira estava em uma mesa dobrável cercada por biscoitos comprados em loja e risos nervosos. Ayanna escaneou os rostos metodicamente. Marcus Sullivan estava perto de um pódio improvisado, papéis tremendo em suas mãos. Kaya Thompson encostou-se na mesa de refrescos, sua postura defensiva mesmo antes de Ayanna ter entrado. Sr. Thompson, o professor de biologia, estava em um canto com a cuidadosa quietude de um homem carregando culpa insuportável. Jessica Rodrigues, que tinha sido amiga de Ayanna antes que o medo a tornasse uma espectadora, olhou para seus sapatos. Maca permaneceu ao lado esquerdo de Ayanna, precisamente onde ele tinha sido treinado. Não ameaçador, mas inegavelmente presente. Suas orelhas giraram, rastreando cada som, cada movimento. A sala ria de medo para ele. Ele podia cheirá-lo em seu suor, ouvi-lo em seus batimentos cardíacos elevados. Uma garota chamada Sarah, uma das piores valentonas que tinha começado o rumor sobre piolhos, riu nervosamente. O que é aquilo, um cachorro? A voz de Ayanna saiu plana. Factual. Pode Lupus Lobo Cinzento? O nome dele é Maquia. Sarah recuou tão rapidamente que esbarrou em outro ex-colega de classe. Os murmúrios começaram, então, ondulando pela multidão como o vento através da grama. Marcos tentou recuperar sua compostura. Ayanna, estou feliz que você... Eu não vim para agradar. Ayanna o interrompeu de forma limpa. Você me convidou. Eu estou aqui. Diga o que você precisa dizer. A tensão engrossou até que se sentiu física, pressionando contra as paredes. Pessoas sussurravam atrás de suas mãos, seus olhos saltitando entre o lobo e a mulher que o comandava. K moveu-se para mais perto, seu rosto corado com o que poderia ter sido álcool ou raiva ou ambos, ainda se exibindo com animais. Algumas coisas nunca mudam. Ayanna virou-se para encarar sua ex-melhor amiga. O silêncio esticou-se. Quando ela finalmente falou, sua voz era fria o suficiente para congelar. Não, algumas coisas não mudam. Crueldade, covardia, mas algumas coisas sim. Eu aprendi que a dor te torna ou amargo ou melhor. Marcos caminhou para o centro da sala, visivelmente tremendo. Seus papéis farfalharam como folhas moribundas. Eu pedi a Ayanna aqui esta noite porque lhe devo um pedido de desculpas. Todos nós devemos. A multidão moveu-se desconfortavelmente. Alguém tossiu. Outra pessoa verificou o seu telefone. Meu pai morreu 6 meses atrás. A voz de Marcos falhou. Ele deixou uma carta para mim sobre o homem que ele era, sobre o homem que ele tinha me ensinado a ser. Ele desdobrou as páginas com dedos trêmulos e começou a ler. Filho, estou morrendo e preciso que você saiba a verdade. Eu te ensinei a menosprezar pessoas que eram diferentes de nós. Eu te ensinei que nativos americanos eram preguiçosos, que eles eram menos que nós. Eu estava errado. Eu te envenenei com meu ódio e estou morrendo sabendo o que eu fiz a você.
Para todas as crianças que você machucou porque eu te ensinei que o ódio era normal. Marcos parou enxugando os olhos. Se você não fizer mais nada com sua vida, faça isso certo. Encontre aquela garota Iana. Diga a ela que sinto muito. Diga a ela que sua mãe era uma boa mulher que merecia melhor do que esta cidade lhe deu. Diga a ela que o mundo precisa de pessoas como ela mais do que precisa de pessoas como eu. Várias pessoas na sala estavam chorando agora. Outros olhavam para o chão, relutantes em encontrar os olhos de alguém. Eu participei de coisas das quais me envergonho. Marcos continuou, sua voz mais forte agora. Nós trancamos a Iana em um armário de armazenamento por 2 horas. Nós jogamos seu projeto de ciências no lixo. Eu comecei um boato de que ela tinha piolhos. Eu a chamei de nomes que me deixam doente de lembrar agora. Eu tinha 15, mas isso não é uma desculpa. Eu sabia que estava errado. Eu fiz assim mesmo. A sala prendeu a respiração. Então a voz de Kaia estilhaçou o silêncio. Isso é ridículo. Éramos apenas crianças. Todo mundo sofre bullying. Ela precisa seguir em frente. Maca rosnou suavemente, respondendo ao tom agressivo de Cam. A mão de Iana caiu em sua cabeça, um comando gentil para contenção. Marcos virou-se para cá. Não podemos minimizar isso. Não podemos dizer que não foi tão ruim porque não estava acontecendo conosco. Você quer perdão. A voz de Iana cortou a discussão crescente. Todos se viraram para ela. A culpa de leito de morte de seu pai não apaga 10 anos de dor. Não traz de volta a única pessoa que me amava incondicionalmente. Murmúrios confusos ondularam pela multidão. O que ela quer dizer? Os olhos de Iana varreram todos eles essas pessoas que tinham moldado sua infância em algo afiado o suficiente para tirar sangue. Minha mãe se matou 8 anos atrás. Ela não podia mais me ver sofrer. E eu não estava aqui para impedi-la porque vocês tornaram esta cidade insuportável para eu existir. Os suspiros eram audíveis agora. Algumas pessoas começaram a chorar abertamente. O rosto de Marcos ficou branco. Ká balançou ligeiramente, sua mão movendo-se para agarrar o braço de Derek. Nós não sabíamos. Você não sabia porque você não se importava em saber. A voz de Iana permaneceu firme, mas sua mão apertou no pelo de Maca. Você nunca perguntou por que eu parti. Você nunca se perguntou se sua crueldade tinha consequências além de seu próprio entretenimento. Sr. Thompson aproximou-se de Iana lentamente, como alguém poderia se aproximar de um animal ferido. Seu rosto estava molhado de lágrimas, suas mãos tremendo. Eu deveria ter feito mais. Eu estava com medo de perder meu emprego se eu pressionasse demais contra os outros pais, o conselho escolar. Eles não queriam problemas. A expressão de Iana suavizou-se fracionalmente. A primeira fenda em sua armadura toda a noite. Você foi o único que tentou. Eu me lembro disso. Não foi suficiente. Sua voz falhou. Nunca foi suficiente. Não, ela concordou. Mas foi algo. Ele perguntou sobre sua pesquisa. Desesperado para mudar o assunto de seus fracassos, Iana explicou em termos clínicos 7 anos na Floresta Nacional Kaibab, estudando dinâmicas de matilha de lobos e comportamento social, 3 publicações revisadas por pares, um destaque na National Geographic que tinha trazido a ela breve fama desconfortável. Mas você ainda está sozinha, Sr. Thompson observou silenciosamente. Eu confio mais em animais do que em pessoas. Animais não fingem ser seus amigos enquanto afiam facas pelas suas costas. Ká sempre te invejou. Ele admitiu as palavras vindo duras. Eu piorei. Eu a comparei com você constantemente. Por que você não pode ser curiosa como a Iana? Por que você não pode ver o mundo do jeito que ela vê? Eu destruí minha filha tentando criar outra você. Sinto muito. Sinto muito profundamente. A Iana não teve resposta para isso. Alguns pedidos de desculpas vieram tarde demais para importar. Do outro lado da sala, a voz de Ká subiu, estridente com álcool e raiva defensiva. Vocês todos se sentem culpados.
Ela riu, o som agudo e quebrado. Ótimo. Peçam desculpas à pobre garota indígena. Façam-se sentir melhor. Derek estendeu a mão para o braço dela. Cá, por favor, você precisa se acalmar. Ela o empurrou. Mas eu não vou pedir desculpas. Você quer saber por quê? Porque ela era estranha. Ela era uma aberração. Sentada no canto, conversando com insetos, trazendo animais mortos para a escola para pesquisa. Era assustador. Que? A voz do Sr. Thompson continha aviso. Não, pai. Você sempre tomou o lado dela, sua própria filha, e você a amava mais. O rosto de Kaia estava corado, lágrimas escorrendo agora. Todos os dias era, a Iana é tão talentosa. A Iana vê as coisas de forma diferente. A Iana tem tanto potencial. E eu? E sua filha de verdade? A sala tinha ficado mortalmente silenciosa. Eu não vou pedir desculpas por Ká, ofegou de repente sua mão voando para seu abdômen. Algo está. Ela olhou para baixo. Sangue estava vazando por seu vestido cor creme. A mancha escura espalhando-se rapidamente pelo tecido. Oh, Deus! Sua voz saiu pequena, infantil. Oh, Deus! Algo está errado. Então ela gritou. A sala irrompeu em caos. Pessoas pularam, cadeiras caindo. O telefone de alguém caiu no chão. Derek correu para sua esposa, seu rosto cinza de terror. Cá, o que está acontecendo? O quê? Ele viu o sangue e fez um som como um animal ferido. Oh, Deus! Oh, Deus! O bebê! Precisamos de uma ambulância. Marcos já estava em seu telefone, as mãos tremendo tão mal que mal conseguia discar. Sim. Emergência. Centro Comunitário Red Mesa. Os joelhos de Ká cederam. Derek a pegou enquanto ela desabava, abaixando-a para o chão. Seu vestido estava ensopado agora, sangue acumulando-se sob ela. O bebê, ela soluçou. Derek, o bebê, por favor. A ambulância está há 20 minutos. Marcos gritou, sua voz subindo com pânico. Estamos fora dos limites da cidade. Eles estão vindo de Flagstaff. 20 minutos. A voz de Derek falhou. Ela não tem 20 minutos. Pessoas estavam congeladas, inúteis, seus rostos máscaras de horror. Ninguém sabia o que fazer. Ká estava ficando mais pálida a cada segundo. Sua respiração superficial e rápida. Ela estava entrando em choque. Então Maca moveu-se. O lobo cruzou a sala em 3 passadas poderosas, indo direto para Ká. Pessoas gritaram, tentaram interceptá-lo. Derek jogou-se protetoramente sobre sua esposa. Espere! O comando de Ayana cortou a histeria. Maca circulou Ká uma vez, cheirando cuidadosamente, então deitou-se ao lado de seu corpo tremendo. Ele pressionou seu volume quente contra o lado dela e começou a lamber suavemente sua mão, o mesmo gesto que ele usava com Ayana quando ela estava angustiada. Tire isso de mim. Os olhos de Ká estavam arregalados de terror. Por favor, vai! Ele está tentando ajudar. Ayana caminhou para a frente calmamente, empurrando através da multidão congelada. Ele pode sentir angústia. Animais fazem isso. Eles confortam os moribundos. Os olhos de Ká arregalaram-se mais. Morrendo? Eu estou morrendo. Não se eu puder ajudar. Ayana caiu de joelhos ao lado de Ká, suas mãos movendo-se com deficiência prática. Eu não sou uma médica, mas eu tratei lesões em campo. Descolamento de placenta. Pelo que parece. Deixe-me ajudar. Ká olhou para sua ex-vítima, a mulher que ela tinha torturado por anos. Por que você me ajudaria? Ayana verificou o pulso de Kaia rápido, fraco e enfraquecendo, porque, ao contrário de você, eu não deixo pessoas morrerem quando posso impedir. Ela olhou para Derek. Pegue cobertores do armário de armazenamento agora. Mantenha-a aquecida. Ela está entrando em choque. Para Marcos, fique na linha com o 911. Diga a ele suspeita de descolamento de placenta, possível aborto espontâneo, hemorragia grave. Paciente está aproximadamente 3 meses grávida.
20 anos de idade, perdendo a consciência. Marcos transmitiu a informação, sua voz mais firme agora que alguém estava assumindo o comando. Ayana examinou Kaia com mãos gentis mas firmes, explicando cada passo em voz alta para manter tanto Kaia quanto a si mesma focadas. Estou verificando a fonte do sangramento. Eu preciso aplicar pressão. Isso vai doer. Kaia gemeu enquanto Ayana pressionava firmemente contra seu abdômen inferior. Maca, fique perto, mantenha-a aquecida. O lobo ajustou sua posição, seu calor corporal irradiando para o corpo tremendo de Ká. Os minutos arrastaram-se com lentidão agonizante. Ayana manteve a pressão, observando o rosto de Ká em busca de sinais de consciência. Derek ajoelhou-se do outro lado de Kaia, segurando sua mão, sussurrando orações desesperadas. Fique comigo, Ká. A voz de Ayana era baixa, comandando. Mantenha seus olhos abertos. Olhe para mim. O olhar de Ká divagou, desfocado. Por que você está fazendo isso? Porque seu bebê não merece pagar pelo que você me fez. Lágrimas escorreram dos olhos de Kaia. Sinto muito. Eu estava com tanto ciúme. Papai te amava mais do que a mim. Ele sempre amou. Ele não me amava mais. Ayana ajustou sua pressão, verificando o sangramento. Ele viu algo em mim que o fez querer ser um professor melhor. Isso não era sobre você. Era sobre ele. Eu arruinei sua vida. Você me machucou profundamente. Mas eu arruinei minha própria vida fugindo, escolhendo isolamento em vez de enfrentar o que aconteceu. A voz de Ayana suavizou-se ligeiramente. E eu estou escolhendo agora parar de correr. Uma memória passou pela mente de Ayana. Ela mesma não solicitada em Ká aos 7 anos, encontrando um coelho ferido no quintal de Ká. Elas tinham feito um ninho de uma caixa de sapatos, alimentado com A-Roppers, cuidado dele até a recuperação. Kaia a tinha abraçado e dito, quando crescermos vamos ser médicas de animais juntas, melhores amigas para sempre. Outra memória e idade. Sr. Thompson segurando o projeto de ciências de Ayana, um estudo detalhado dos padrões de migração de aves locais. Este é um trabalho excepcional, Ayana. Você tem um verdadeiro dom. E atrás dele, o rosto de Ká se desfazendo com ciúme. Idade 9. Ká sussurrando para outras garotas. Ayana disse, sua mãe é estúpida. Uma mentira que encerrou uma amizade. Idade 10. O armário de armazenamento. Ayana gritando para ser solta. E fora da porta, Ká em pé em silêncio, sem fazer nada, enquanto a voz de Ayana crescia com terror. Eu lembro quando éramos amigas. Ayana disse baixinho, ainda aplicando pressão na ferida. Você me ensinou a trançar cabelo. Eu te ensinei chamados de pássaros. Ká soluçou mais forte. Eu lembro quando você mudou, o dia exato. Seu pai disse que eu tinha um dom para entender a natureza. Você decidiu naquele momento que eu era sua inimiga. Eu era uma criança. Ká sussurrou. Eu era estúpida. Eu era cruel. Sim, você era. Ayana verificou seu relógio. Mais 15 minutos até a ambulância. E eu te odiei por 10 anos, todos os dias. Eu imaginei o que eu diria se eu te visse novamente. O que eu faria para te fazer sentir mesmo uma fração do que você me fez sentir? A sala estava silenciosa, exceto pela respiração irregular de Kaia. Mas o ódio leva mais energia do que eu tenho sobrando. A voz de Ayana falhou ligeiramente. E este bebê, ela merece uma mãe que lutará por ela. Então lute, Ká. Permaneça consciente. Permaneça viva. Sr. Thompson aproximou-se, ajoelhando-se em pernas trêmulas. Isso é minha culpa. Eu destruí a amizade de vocês comparando-as constantemente. Ele olhou para sua filha com olhos angustiados. Ká, sinto muito. Eu falhei com você como pai. Eu fiz você sentir que tinha que competir pelo meu amor para Ayana. E eu falhei em protegê-la quando vi o que estava acontecendo. Eu disse a mim mesmo que não era tão ruim. Que crianças resolvem essas coisas. Eu era um covarde, Sr. Thompson.
O tom de Ayana era firme. Agora mesmo, eu preciso que você me ajude a manter a pressão aqui. Você pode fazer isso? Ele posicionou suas mãos onde ela indicou. Eles trabalharam juntos em silêncio tenso. Professor e ex-aluna, unidos pela crise. Ayana, a voz de Kai estava sumindo. Se eu morrer, diga ao meu bebê que sinto muito. Diga a ela que eu poderia ter sido melhor. Você não está morrendo, e você vai dizer a ela você mesma. Você vai criá-la para ser melhor do que nós éramos. Melhor do que esta maldita cidade inteira. Sereias uivaram ao longe, aproximando-se. Os paramédicos irromperam pelas portas 4 minutos depois. Profissionais e eficientes. Eles viram o lobo primeiro e hesitaram. Ele é treinado, Ayana disse calmamente. Maca, mova-se. O lobo recuou imediatamente para o lado de Ayana. Os paramédicos pareceram impressionados apesar da crise. Você salvou a vida dela. O paramédico-chefe examinou a aplicação de pressão de Ayana enquanto seu parceiro montava linhas intravenosas. Mais 10 minutos e ela teria sangrado completamente. Onde você aprendeu medicina de campo? 7 anos na natureza selvagem. Você aprende ou você morre. Eles estabilizaram. Caia preparando para transportar. Seus olhos buscaram freneticamente por Ayana. Por favor, venha comigo. Ayana pareceu surpresa. Seu marido deveria Derek desmaia em hospitais. A mão de Kai estendeu-se fracamente. Por favor, eu não quero ficar sozinha. A mulher que a tinha trancado em um armário, que tinha feito sua infância um pesadelo vivo, que tinha ajudado a levar sua mãe ao suicídio. Ayana olhou para aquela mão estendida por um longo momento. Então ela a pegou. Ok. Maca não podia entrar no hospital, então Ayana o deixou confortável na caminhonete. Janelas abertas, tigela de água cheia, um cobertor do kit de emergência. Ele ganiu enquanto ela saía, entendendo que algo estava errado, mas incapaz de seguir. A sala de espera cheirava a antisséptico e medo. Luzes fluorescentes zumbiam acima, duras e implacáveis. Ayana sentou-se ao lado de Derek, que tinha ficado pálido e silencioso. Marcos os tinha levado, recusando-se a partir. O Sr. Thompson chegou 20 minutos depois, tendo encerrado a reunião cedo e enviado todos para casa. 4 pessoas esperando. 4 pessoas unidas por culpa, crise e algo que poderia se tornar perdão. Derek olhou para suas mãos. Eu não sabia sobre o bullying. Ká nunca me disse. Ayana não disse nada. Ela sempre disse que não tinha amigos no ensino médio, que era tímida, ficava sozinha. Eu pensei ele engoliu em seco. Eu pensei que ela era solitária. Eu não sabia que ela era quem tornava os outros solitários. Pessoas geralmente não anunciam sua crueldade. Ayana observou. Ela fala enquanto dorme às vezes. Diz sinto muito repetidamente. Eu perguntei a ela uma vez pelo que ela sentia muito. Ela disse velhos erros. A voz de Derek falhou. Eu não insisti. Eu deveria ter insistido. Teria mudado algo. Eu não sei. Talvez eu pudesse tê-la ajudado a ser melhor antes. Ele gesticulou impotente em direção às portas da sala de emergência. Antes disso, eles sentaram em silêncio por um tempo. Um relógio na parede tic-taqueou implacavelmente para a frente. Marcos aproximou-se com o café de uma máquina de venda automática, pressionou uma xícara nas mãos de Ayana. Ela não queria, mas aceitou assim mesmo, reconhecendo o gesto pelo que era. Impotência buscando propósito. Posso te perguntar algo? Marcos acomodou-se em uma cadeira em frente a ela. Ela assentiu, muito cansada para manter suas paredes. Você nos odeia? Ainda assim, Ayana considerou a pergunta cuidadosamente. Eu odiava. Por anos eu imaginei cenários de vingança. Voltando bem-sucedida, fazendo todos vocês se sentirem pequenos, fazendo vocês entenderem o que vocês tinham feito. E agora estou sentada em um hospital, tentando salvar a vida da pessoa que mais me machucou. Ela riu sem humor.
Eu não sei o que isso significa. Talvez eu esteja apenas cansada de carregar ódio. É pesado. Marcos puxou papéis do bolso. A carta de seu pai gasta de leitura repetida. Há mais aqui. Coisas que eu não li na reunião. Ele desdobrou as páginas cuidadosamente. Meu pai escreveu: eu te ensinei que diferente estava errado. Mas a verdade é que diferente era apenas desconhecido. E eu era muito covarde para abraçar o desconhecido. Eu vi a mãe de Ayana limpando o nosso escritório uma noite, cantando para si mesma em Navajo. Era lindo. Isso me deixou zangado porque eu não conseguia entender. E não entender me fazia sentir pequeno. Então eu a fiz pequena em vez disso. Eu te ensinei a fazer o mesmo. Sinto muito. A xícara de café de Ayana tremeu ligeiramente em suas mãos. Ele também escreveu. A voz de Marcos caiu. Ele disse que você era a pessoa mais corajosa que ele já viu. Que você sobreviveu sozinha na floresta aos 13. Que você construiu uma vida do nada. Que você voltou esta noite sabendo que nós poderíamos te machucar novamente. Ele olhou para cima. Isso é corajoso. Não parece corajoso. Parece necessário. Necessário é um tipo de corajoso. Sr. Thompson interveio silenciosamente. Ele tinha estado ouvindo do outro lado da sala. A maioria das pessoas só faz o que é confortável. Você nunca teve desse luxo. Uma médica emergiu da ala de emergência e todos eles se levantaram imediatamente. A expressão da médica era cuidadosamente neutra, o rosto que profissionais médicos aprendem ao entregar notícias difíceis. Senhora Thompson está estável, ela começou. Alívio inundou Derek. Graças a Deus. No entanto, o tom da médica o deteve. O bebê, estamos fazendo tudo o que podemos, mas o descolamento de placenta foi severo. Podemos não ser capazes de salvar a gravidez. Sinto muito. Eu precisava que você estivesse preparado. Os joelhos de Derek cederam. Marcos o pegou, o segurou em pé. Ela está com 3 meses, Derek sussurrou. Nós acabamos de descobrir semana passada. Íamos anunciar esta noite na reunião. Era para ser uma notícia feliz. O rosto da médica suavizou-se com genuína simpatia. Eu entendo. Eu te atualizarei assim que souber mais. As próximas 2 horas são críticas. Ela desapareceu de volta pelas portas. Derek desabou em uma cadeira e enterrou o rosto em suas mãos. Seu ombro tremia com soluços silenciosos. Sr. Thompson moveu-se para confortá-lo, uma mão nas costas de seu genro, seu próprio rosto molhado de lágrimas. Ayana ficou à parte observando. Ela sentiu algo mudar em seu peito, uma rachadura na armadura que ela tinha construído tão cuidadosamente. Parte dela sussurrou que isso era karma, que K merecia essa dor. Mas uma parte mais alta, a parte que tinha passado 7 anos aprendendo com lobos sobre lealdade e proteção de matilha, reconheceu apenas tragédia. Ela pensou em sua mãe, na criança que ela mesma tinha sido, perdida e com medo, de todas as maneiras que a dor se espalhava para fora, tocando vidas inocentes. 2 horas passaram como anos. Quando a médica retornou, seu rosto contou a história antes que suas palavras pudessem. Sinto muito que não pudemos salvar o bebê. Derek fez um som que não parecia humano, dor crua, arrancada de algum lugar profundo e primal. Sua esposa está estável. Ela se recuperará fisicamente, mas emocionalmente. A médica pausou. Ela vai precisar de muito apoio. Posso vê-la? A voz de Derek estava oca. Sim, um de cada vez. Ela está sedada, mas consciente. Derek foi primeiro. Desapareceu atrás daquelas portas por 20 minutos que pareceram horas. Quando ele emergiu, ele parecia ter envelhecido uma década. Seus olhos estavam vermelhos e vazios. Ela sabe, ele disse simplesmente. Ela está perguntando por você. Ayana? Todos olharam para Ayana com surpresa. Por que eu? Mas mesmo enquanto ela perguntava, ela sabia. Kaya queria alguém que entendesse a perda, alguém que tivesse sobrevivido ao insuperável. Ayana entrou na sala de recuperação sozinha. Kaya parecia impossivelmente pequena na cama do hospital.
tubos e monitores a cercando como guardas mecânicos. Seus olhos estavam inchados, quase fechados de tanto chorar. Meu bebê se foi. A voz de Kai era apenas um sussurro. Ayana puxou uma cadeira para perto da cama. Eu sei, sinto muito. Isso é punição. Os olhos de Kai buscaram o rosto de Ayana desesperadamente. Pelo que eu te fiz, isso é karma. Isso é não. A voz de Ayana era firme. A vida não é tão simples assim. Coisas ruins acontecem com todo mundo. Coisas aleatórias, cruéis, sem sentido. Eu queria ser uma boa mãe. Novas lágrimas escorreram pelo rosto de Kaia. Melhor do que eu fui uma amiga. Melhor do que eu fui uma pessoa. Eu queria fazer algo certo pela primeira vez. Você terá outras chances. Você tem 20. Você tem tempo. Mas este bebê... A voz de Ká falhou completamente. Ela era real. Eu a senti dentro de mim. Uma vida pela qual eu era responsável. E agora ela se foi. E eu nunca nem a conheci. Ayana estendeu a mão, pegou a mão de Ká. O gesto os surpreendeu a ambos. Eu sei como é perder alguém, Ayana disse baixinho. Sentir que você falhou com eles. Carregar essa culpa como uma pedra. Como eu sobrevivo a isso? Do mesmo jeito que eu sobrevivi perdendo minha mãe. Do mesmo jeito que eu sobrevivi a tudo o que você me fez passar. O aperto de Ayana apertou. Um dia de cada vez. Um fôlego de cada vez. Você acorda e decide continuar. Mesmo quando você não quer. Eu não sei se eu consigo. Você consegue porque você não faz isso sozinha. Derek te ama. Seu pai te ama. Você tem pessoas. A voz de Ayana estava firme apesar das lágrimas em seus próprios olhos. Eu não tive isso. Eu só tive um lobo. Mas você tem pessoas que vão passar por isso com você. Ká olhou para suas mãos unidas. Por que você está sendo gentil comigo depois de tudo? Porque a crueldade não funcionou para nenhum de nós. Talvez a gentileza funcione. Elas sentaram em silêncio por um longo momento. Duas mulheres que tinham sido crianças juntas, que tinham se machucado e sido machucadas, que tinham perdido mais do que qualquer uma deveria ter tido que perder. Sinto muito, Ká sussurrou. Por tudo, por sua mãe, pelo armário, por cada palavra cruel. Sinto muito. Ayana assentiu lentamente. Eu sei. Você me perdoa? A pergunta pairou pesada no ar antisséptico. Eu não sei ainda, Ayana respondeu honestamente, mas eu estou aqui. Isso é algo. Lá fora, na sala de espera, Derek e Sr. Thompson e Marcus sentaram com sua própria dor, sua própria culpa. A reunião tinha ido tão terrivelmente, impossivelmente errada. Mas através da janela do quarto de Ká, eles podiam ver duas silhuetas, ex-inimigas, segurando as mãos na escuridão compartilhada. Às vezes eles pensavam que a tragédia era a única coisa poderosa o suficiente para derrubar as paredes que as pessoas construíam. Às vezes a dor era a única linguagem que todos entendiam. O relógio do hospital marcava 3:17 da manhã, quando Ayana finalmente deixou o quarto de Kaia. Derek tinha tomado seu lugar ao lado da cama de sua esposa, sussurrando promessas que nenhum deles ainda acreditava. A sala de espera tinha esvaziado, exceto pelo grupo central, Marcus, Sr. Thompson e Ayana, unidos por crise e confissão. Eles pareciam exaustos, esvaziados pelos eventos da noite. Marcus segurava um copo de isopor de café que já tinha esfriado há muito tempo. Sr. Thompson olhava para o nada, seu rosto esculpido com tristeza. Ayana afundou-se em uma cadeira de plástico, sentindo o peso de cada ano que ela tinha sobrevivido. Posso te perguntar algo? Marcus quebrou o silêncio. Ayana assentiu, muito esgotada para desviar. Você ainda nos odeia? Ela considerou a pergunta enquanto observava o ponteiro do segundo circular o relógio. Eu odiava. Por anos, imaginei cenários elaborados de vingança, voltando bem-sucedida e poderosa, fazendo todos vocês se sentirem insignificantes,
fazendo vocês entenderem o que vocês tinham tirado de mim. E esta noite, eu observei a pessoa que mais me machucou perder seu filho. Eu segurei a mão dela enquanto ela chorava. Eu tentei confortá-la. A Iana riu amargamente. Eu não sei o que isso significa. Talvez o ódio apenas exija mais energia do que eu tenho sobrando. Ela puxou a sacola de couro para o colo, abriu-a lentamente. Dentro, embrulhada em pele macia de veado, estava uma simples urna de barro. Eu tenho carregado as cinzas da minha mãe por 8 anos. Marcos e Sr. Thompson olharam. Eu não conseguia deixá-la ir. Não conseguia espalhá-las. Não conseguia enterrá-las. Não conseguia fazer nada exceto carregá-las para onde quer que eu fosse. Seus dedos traçaram a superfície lisa da urna. Vovó diz que ela queria suas cinzas na floresta. Disse que é onde eu era mais feliz antes que tudo desse errado. Mas eu não conseguia fazer isso. Toda vez que eu tentava, eu ficava lá com a urna aberta e apenas congelava. Onde ela deveria ser espalhada? Sr. Thompson perguntou gentilmente. Floresta Kaibob, perto do lugar onde eu encontrei Maca, onde eu decidi continuar vivendo. A voz de Ayana falhou, mas espalhar as cinzas dela significa aceitar que ela realmente se foi. Significa seguir em frente sem ela. Eu não estava pronta. Sr. Thompson inclinou-se para a frente, suas mãos apertadas entre os joelhos. Sua mãe veio até mim depois que Kaia te trancou no armário. Ayana olhou para cima bruscamente. Ela veio à minha sala de aula depois da escola. Ela estava chorando. Ela disse, minha filha é especial. Ela vê o mundo de forma diferente, lindamente, e eles a estão destruindo por isso. Sua voz falhou. Ela me implorou para te proteger. Disse que você tinha um dom, que você entendia coisas que a maioria das pessoas nunca entenderia. Ela perguntou se eu poderia conversar com os outros professores, os pais, fazê-los entender. O que você disse? Eu disse a ela que faria o que pudesse, que eu conversaria com o diretor, ficaria de olho na situação. O rosto do Sr. Thompson se contorceu de vergonha. Mas eu estava com medo. Medo dos outros pais que pensavam que seus filhos não podiam fazer nada de errado. Medo de perder meu emprego em uma cidade onde empregos de professor eram escassos. Eu não fiz nada significativo. Ele olhou diretamente para Ayana. 1 mês depois, você desapareceu. Sua mãe voltou à escola desesperada, perguntando se alguém sabia onde você tinha ido. Ela parecia que não dormia há dias. Ela ficava dizendo, minha filha está sozinha no mundo porque eu não pude protegê-la aqui. Que tipo de mãe eu sou? Lágrimas escorreram pelo rosto dele. Essa foi a última vez que a vi. 3 anos depois, ouvi que ela tinha falecido. Pensei que fosse uma doença ou um acidente. Eu não sabia que era suicídio. Eu não sabia que ela tinha desistido. Ela desistiu porque esta cidade a quebrou, Ayana disse categoricamente. Me ver sofrer a quebrou. E eu não estava lá para impedi-la porque eu estava me escondendo na floresta, me convencendo de que eu estava melhor sozinha. Eu falhei com vocês duas, Sr. Thompson sussurrou. Eu falhei com você não te protegendo da crueldade da minha filha. E eu falhei com sua mãe sendo muito covarde para lutar por você. Eu tenho carregado essa culpa todos os dias desde então. Marcos colocou sua xícara de café com cuidado. A mais sobre a carta de meu pai. Ele puxou páginas adicionais gastas de manuseio. Eu não li esta parte na reunião. Eu estava com medo do que significava. Ayana esperou. Meu pai escreveu. Eu tive um caso quando você era jovem com uma mulher da reserva. O nome dela era Claire Bear Paul. Nós tivemos uma filha juntos. As mãos de Marcos tremeram. Sarah Bear Paul. Ela é minha meia-irmã. Ayana processou isso lentamente. Sarah da reunião. Aquela que riu de Maquia. Sim, eu a encontrei 6 meses atrás, depois que meu pai morreu. Contei a ela a verdade sobre quem era seu pai. Ela tem 22. Tem vivido na reserva toda a sua vida, observando esta cidade de fora. A voz de Marcos estava oca.
Meu pai os abandonou porque ele estava envergonhado. Ele não conseguia lidar com ter uma filha nativa americana. Então ele fingiu que ela não existia. E deixou você torturar outra nativa. Ayana disse lentamente, compreensão amanhecendo. Porque eu o lembrava de sua própria culpa. Foi isso que ele escreveu. Eu deixei meu filho torturar uma garotinha que me lembrava de minha própria vergonha. Eu o ensinei a odiar o que eu não conseguia aceitar em mim mesmo. Eu destruí duas famílias, a minha e a de Claire. E eu fiz isso porque eu era um covarde. Marcos olhou para cima. É por isso que eu precisava pedir desculpas publicamente. Não apenas para você, para Sarah, para todos que o racismo de meu pai destruiu. Veneno geracional, Sr. Thompson murmurou. Nós passamos nosso ódio como herança. Mas você pode quebrá-lo, Ayana disse baixinho. Foi isso que esta noite provou. Você pode escolher ser diferente, fazer melhor. Marcos inclinou-se para trás, exausto. Como você quebrou o ciclo? Você tinha todas as razões para se tornar amarga, cruel, vingativa. Mas você salvou a vida de Kaia esta noite. Você mostrou a ela mais compaixão do que ela jamais te mostrou. Eu não escolhi isso esta noite. Eu tenho escolhido isso todos os dias por 7 anos. Os dedos de Ayana apertaram na N. Todas as manhãs eu acordo naquela floresta. Eu tenho uma escolha. Permanecer zangada e sozinha ou tentar construir algo melhor. Alguns dias eu falho. Alguns dias a raiva vence. Mas na maioria dos dias eu escolho continuar sendo algo diferente do que todos vocês me fizeram. A sala de espera caiu em silêncio novamente através das janelas. O céu estava começando a clarear. Ainda não era amanhecer, mas a promessa dele. Ayana levantou-se de repente. Eu preciso verificar Maca. Ele tem estado sozinho por muito tempo. Posso ir com você? Marcos perguntou. Ela o estudou. Este homem que uma vez a trancou em um armário, que a chamou de nomes que ainda ecoavam em seus pesadelos. Mas esta noite, ele parecia alguém tentando desesperadamente ser melhor do que seus piores momentos. Sim, eles caminharam para o estacionamento juntos, deixando o Sr. Thompson na sala de espera. O ar do deserto estava fresco, limpo, após a atmosfera reciclada do hospital. A caminhonete de Ayana estava sob um poste de luz piscando. Maca a viu pela janela, e seu rabo começou a abanar freneticamente. Ela abriu a porta e ele saltou para fora, quase a derrubando com a força de sua saudação. Ela enterrou o rosto em seu pelo e se permitiu chorar. Realmente chorar. Pela primeira vez durante toda a noite, Marcos observou de uma distância respeitosa. Ele realmente te ama, ele observou baixinho. Ele salvou minha vida, e eu salvei a dele. É isso que a família faz, família de verdade. Ayana endireitou-se, enxugando os olhos. Não a família em que você nasce necessariamente. A família que você escolhe. Eu nunca tive essa família de verdade. Quero dizer, a voz de Marcos era quase inaudível. Apenas expectativas e decepção. Meu pai morreu sem nunca me dizer que me amava. Deixou em uma carta cheia de arrependimentos em vez disso. Ayana olhou para ele. Realmente olhou, vendo além do valentão que ele tinha sido para a pessoa quebrada que ele estava se tornando. Então não faça isso com seus filhos. Quebre esse ciclo também, se eu tiver filhos. Quando não, se você terá. E quando você tiver, você lembrará desta noite. Ela segurou o olhar dele. Você lembrará que o ódio destrói tudo o que toca. Mas a cura real, é possível se você for corajoso o suficiente para tentar. Marcos assentiu lentamente. Algo como esperança cruzando seu rosto. Eu vou espalhar as cinzas da minha mãe hoje, Ayana disse de repente. Ao amanhecer na floresta. É privado, apenas eu e a avó. Ela pausou, surpresa por suas próprias palavras. Mas se você quiser vir, você e o Sr. Thompson e Sarah, se ela estiver disposta, pode ajudar a testemunhar alguém finalmente soltando. Ficaríamos honrados,
Marcos disse imediatamente. Obrigado. A Iana não tinha certeza por que ela os tinha convidado. Talvez porque testemunhar importava. Talvez porque fazer isso sozinha de repente parecia errado. Talvez porque se ela fosse seguir em frente, ela precisava reconhecer que o passado, tudo isso, a dor e as pessoas que a causaram era parte de sua história. Encontre-nos na casa da minha avó ao nascer do sol, ela disse. Traga Sara. Ela merece fazer parte disso também. Ela tem estado do lado de fora olhando para dentro toda a sua vida. Hora de alguém a convidar para dentro. O amanhecer rompeu sobre a floresta de Caibob em tons de ouro e rosa, pintando os pinheiros ponderosa, com uma luz que parecia quase sagrada. A Iana estava em uma pequena clareira que ela tinha descoberto anos atrás, o mesmo lugar onde ela tinha encontrado Maquia preso naquela armadilha de caçador, o mesmo lugar onde ela tinha decidido continuar vivendo. Vovó Naomi estava ao lado dela em trajes tradicionais, seu cabelo prateado trançado com tecido vermelho. Ela cantou suavemente em návajo, uma oração pelos mortos, uma bênção pelos vivos. As palavras flutuavam pelo ar da manhã como incenso. Marcos chegou com o Sr. Thompson e Sarah Bearpaw. Sarah parecia nervosa, incerta porque ela tinha sido convidada para algo tão íntimo. Ela era uma jovem mulher impressionante, com a altura de seu pai e a pele cor de cobre de sua mãe, carregando a evidência visível de uma união que seu pai tinha tido muita vergonha de reconhecer. Maca caminhou à frente deles, levando-os para a clareira como se ele entendesse a solenidade do momento. Atrás dele, movendo-se cautelosamente através da vegetação rasteira, veio um convidado inesperado, uma loba fêmea, mais jovem que Maca, que o tinha seguido nas últimas semanas. Ela ficou na linha das árvores, vigilante mas presente. Obrigada por vir, a Iana disse baixinho. Ela segurou a urna de barro em ambas as mãos, sentindo seu peso pelo que ela esperava ser a última vez. Obrigado por nos convidar, Marcos respondeu. Sara assentiu, ainda incerta de seu lugar ali. Vovó Naomi terminou sua canção e recuou, dando espaço a Iana. A manhã estava tão quieta que eles podiam ouvir o vento movendo-se pelas agulhas dos pinheiros, o chamado distante de um falcão, a respiração suave dos lobos. A Iana abriu a urna cuidadosamente. Suas mãos tremeram. Mãe, ela começou, sua voz falhando imediatamente. Sinto muito por ter partido. Sinto muito por não ter sido forte o suficiente para ficar. Por ter fugido quando você mais precisava de mim. Eu tinha 10 anos e estava com medo. E pensei que desaparecer faria a dor parar. Lágrimas escorreram pelo seu rosto. Maca pressionou contra sua perna, oferecendo apoio silencioso. Eu te culpei por muito tempo por desistir, por escolher a morte em vez de lutar por nós. Mas eu entendo agora que você estava lutando. Todos os dias você permaneceu viva nesta cidade que te odiava. Todos os dias você ia trabalhar e voltava para casa e tentava me fazer sentir segura. Isso era lutar. Você apenas ficou sem força e eu não estava lá para ajudar a carregar o peso. O Sr. Thompson estava chorando abertamente. Marcos olhou para o chão. Sara tinha a mão apertada na boca. Eu aprendi algo com os animais que você costumava dizer que era o meu dom. A Iana continuou. Eles me ensinaram que sobreviver não é suficiente, que a vida é sobre conexão, sobre matilha, sobre escolher confiar mesmo depois de ter sido ferido. Maca me mostrou isso todos os dias. Ela olhou para o lobo que olhava de volta com aqueles olhos âmbar, cheios de compreensão. Então eu vou viver agora, realmente viver. Não apenas me esconder na floresta, não apenas sobreviver. A Iana virou-se para enfrentar o pequeno grupo. Eu vou tentar confiar nas pessoas novamente, para construir conexões, para soltar o ódio que me manteve prisioneira. Ela levantou a urna, inclinou-a cuidadosamente. As cinzas captaram a luz da manhã enquanto caíam, rodopiando pelo ar como neve, espalhando-se pelo chão da floresta onde flores silvestres cresciam entre as raízes dos pinheiros.
Vovó cantou novamente, sua voz subindo e descendo com cadência antiga. Sua mãe está orgulhosa, Naomi disse quando a urna estava vazia. Ela esteve com você o tempo todo, neta. Em cada escolha que você fez para continuar vivendo. Em cada gentileza que você mostrou apesar de sua dor. Algo se moveu na borda da clareira. A loba fêmea avançou cautelosamente, aproximando-se de Maca. Eles tocaram narizes, uma saudação gentil. Então, para espanto de todos, ela moveu-se em direção a Ayana, cheirando sua mão cuidadosamente antes de permitir-se ser tocada. Ayana riu através de suas lágrimas. Ele também encontrou família. Todos nós precisamos de família, a avó disse baixinho. Aquela em que nascemos, ou aquela que escolhemos, ou ambas se tivermos sorte. Sara falou pela primeira vez, sua voz hesitante. Por que você me convidou? Nós mal nos conhecemos e eu fui cruel na reunião. Ayana olhou para ela. Esta mulher que compartilhou o pai de Marcos, que tinha sido negada e escondida e tratada como vergonhosa toda a sua vida, porque você tem estado do lado de fora, olhando para dentro toda a sua vida, porque você entende como é ser rejeitada, por algo que você não pode controlar e porque é hora de alguém te convidar para dentro. O rosto de Sara se desfez. Ela o cobriu com as mãos, ombros tremendo com soluços. Marcos moveu-se para o lado dela, desajeitado, mas tentando, colocando um braço em sua meia-irmã. Eles estavam juntos, dois filhos da vergonha do mesmo pai, começando a forjar algo que poderia se tornar parentesco. O sol subiu mais alto. Pássaros começaram suas canções matinais. A clareira encheu-se de luz e som e a promessa de novos começos. 6 meses passaram como água sobre pedras, lentamente desgastando as bordas afiadas da dor, suavizando-as em algo manejável. Ayana encontrou Ká para café em uma terça-feira de manhã em outubro. Elas tinham se encontrado uma vez por mês desde o hospital. Tentativas hesitantes de reconstruir algo que nenhuma das duas conseguia nomear. Não amizade, não ainda. Talvez nunca, mas algo. A cafeteria era pequena, de propriedade local, tocando música suave que não exigia atenção. Ká parecia diferente, mais magra, mais triste, mas também, de alguma forma, mais sólida. A dor tinha esculpido a pretensão, deixando algo mais genuíno para trás. Eu comecei terapia, Ká disse, mexendo açúcar em seu latte. Terapia de verdade. 3 vezes por semana, trabalhando tudo. Como é? Difícil, doloroso, necessário. Kaia olhou para cima. Estou aprendendo que o ciúme não desaparece. Eu tenho que trabalhar nisso todos os dias. Me pegar quando começo a comparar. Quando sinto aquele velho ressentimento subindo, Ayana assentiu. A cura não é linear. Derek e eu estamos tentando novamente para um bebê. Quero dizer, a mão de Ká moveu-se inconscientemente para sua barriga lisa. Os médicos dizem que não há razão para não podermos, mas desta vez, se acontecer, eu estarei pronta. Eu serei diferente. Eu a ensinarei a celebrar as diferenças em vez de temê-las. Isso é bom. Eles sentaram em silêncio confortável por um momento. Então Kaia perguntou baixinho. Você acha que algum dia realmente me perdoará? Ayana considerou a pergunta cuidadosamente. Eu não sei. Alguns dias eu acho que já perdoei. Outros dias a raiva volta e eu lembro do armário. Lembro do funeral da minha mãe que eu perdi porque eu não conseguia encarar esta cidade. Mas eu estou aqui tomando café com você. Isso é algo. É mais do que eu mereço. Talvez. Mas nós não curamos dando às pessoas o que elas merecem. Nós curamos escolhendo quem queremos nos tornar. Os olhos de Kaia encheram-se de lágrimas. Eu quero me tornar alguém de quem minha filha, se eu tiver uma, possa se orgulhar. Então trabalhe para isso todos os dias. Marcos e Sara tomaram café juntos todos os domingos de manhã na mesma loja. No início, suas conversas tinham sido artificiais, formais, 2 estranhos ligados por DNA
e pela vergonha de seu pai. Mas lentamente, cuidadosamente, eles tinham começado a construir algo real. Mamãe quer te conhecer, Sara disse uma manhã, dedos nervosos rasgando um guardanapo. Marcos olhou para cima de seu café. Sério? Ela está zangada com nosso pai, mas ela diz que você não é ele, que você pode escolher quem você se torna. Sara pausou. Ela também disse que qualquer um que está se esforçando tanto para fazer as pazes merece uma chance. Eu gostaria de conhecê-la. Eles tinham começado uma tradição de visitar a Iana uma vez por mês em sua cabana na floresta. Marcos estava aprendendo rastreamento, como ler sinais de animais, como se mover pela natureza selvagem com respeito em vez de dominância. Sara, que tinha crescido na reserva com profundas conexões com os modos tradicionais, ensinou a ambos sobre plantas medicinais e padrões sazonais. A companheira de Maca tinha dado à luz 3 filhotes, cinzentos, pacotes se contorcendo que caíam uns sobre os outros e testavam seus pequenos uivos. A Iana os tinha nomeado Esperança, Justiça e Amanhã. Marcos pensou que os nomes eram pesados para criaturas tão pequenas, mas a Iana disse que eles cresceriam neles. Como todos nós estamos crescendo em versões melhores de nós mesmos, ela tinha dito. Sr. Thompson tinha se aposentado do ensino, mas encontrou novo propósito no Centro de Reabilitação de Vida Selvagem 2 cidades adiante. Ele passava seus dias cuidando de aves de rapina feridas, raposas órfãs, veados atingidos por carros. O trabalho era fisicamente exigente para um homem de sua idade, mas ele disse que o ajudava a dormir à noite. Sua mãe ficaria orgulhosa. Ele tinha dito a Iana durante uma de suas visitas. De quem você se tornou, de como você escolheu compaixão em vez de crueldade. Ainda estou trabalhando nisso, ela tinha admitido. Alguns dias são mais difíceis que outros. É isso que o torna significativo. Se fosse fácil, não contaria. Ele tinha convidado Ká para ser voluntária com ele, esperando que o trabalho pudesse ajudar sua dor. Ela vinha 2 vezes por semana agora, aprendendo a alimentar guaxinins bebês e a enfaixar asas feridas. Pai e filha trabalhando lado a lado, tentando curar as rachaduras entre eles, curando outras coisas quebradas. A Iana ainda vivia em sua cabana na floresta, mas ela tinha feito uma mudança significativa. Ela tinha aceitado uma posição ensinando uma aula na Northern Arizona University, comportamento animal e conexão humana. Seus alunos incluíam Tyler, o irmão mais novo de Marcos, que tinha escrito seu ensaio de admissão na faculdade sobre conhecer um lobo em uma reunião e aprender que a coragem vinha em formas inesperadas. Ela dirigia para o campus 2 vezes por semana, passava os outros dias no campo com seus lobos. Os filhotes de Maca estavam crescendo rápido, aprendendo a caçar, testando limites. A fêmea, que a Iana tinha nomeado Nova, tinha se integrado totalmente em sua pequena matilha. A avó visitava frequentemente, trazendo comida e histórias e o conforto silencioso do amor incondicional. Eles tinham espalhado as cinzas, mas eles ainda conversavam com a mãe de Iana, incluindo-a em suas conversas como se ela estivesse apenas em outra sala em uma fria noite de novembro. A Iana sentou-se na varanda de sua cabana, observando o sol se pôr através dos pinheiros. Máquia deitou a seus pés, Nova ao lado dele, os 3 filhotes lutando por perto. Seu telefone zumbiu um texto de abatimento cardíaco do bebê forte hoje. 12 semanas, e estou apavorada e esperançosa. A Iana sorriu e digitou de volta. Você consegue e você não está sozinha. Outro texto de Marcos. A mãe de Sara me convidou para o dia de ação de graças na reserva. Estou nervoso. Algum conselho? Ouça mais do que você fala e traga a sobremesa. Uma terceira mensagem do Sr. Thompson. Soltei um falcão de cauda vermelha hoje. A observei voar para longe. Pensei em sua mãe. Pensei em liberdade. A Iana sentou seu telefone e fechou os olhos. A floresta cantou sua canção noturna. Vento através dos galhos.
chamados distantes de coiotes, o farfalhar de criaturas se acomodando para a noite. Ela tinha pensado por tanto tempo que ela tinha que escolher entre humanos e animais, entre a natureza selvagem que a curava e a cidade que a tinha quebrado. Mas sentada aqui agora, cercada por lobos, conectada a pessoas que estavam genuinamente tentando ser melhores, recebendo mensagens de ex-inimigos que tinham se tornado algo como amigos, ela entendeu finalmente que ela tinha estado errada. Lar não era onde você era aceita. Lar não era nem onde você se aceitava, embora isso fosse parte disso. Lar era onde você tinha a coragem de ser vulnerável, onde você escolhia a conexão apesar do risco, onde você construía a família das ruínas do que tinha sido destruído. Ela abriu os olhos e olhou para a maca. Conseguimos, velho amigo. Nós sobrevivemos e agora estamos vivendo. O rabo do lobo bateu contra o deck de madeira. O filhote parou de lutar o tempo suficiente para uivar pequenos, sons incertos que um dia se tornariam poderosos. A hiena se juntou a eles, sua voz subindo para o céu que escurecia. Uma canção de luto e sobrevivência e esperança. Em algum lugar na floresta, outros lobos responderam. E na cidade, a milhas de distância, pessoas que antes tinham sido cruéis estavam aprendendo a ser gentis. O ciclo estava se quebrando. Uma escolha de cada vez, um dia de cada vez, um fôlego de cada vez. O fim. A história de Ayana nos lembra que a cura não é sobre esquecer o passado. É sobre escolher quem nos tornamos apesar dele. Ela poderia ter deixado a amargura a consumir. Poderia ter usado sua dor como justificativa para a crueldade. Em vez disso, ela escolheu o caminho mais difícil, compaixão sem conivência, limite sem amargura e conexão apesar do risco. A lição moral vai mais fundo do que o simples perdão. É sobre quebrar ciclos de ódio geracional, sobre reconhecer que pessoas feridas ferem pessoas, e que o único caminho a seguir é através de escolhas conscientes e difíceis para ser melhor. Família nem sempre é sangue. Às vezes é um lobo que salva sua vida, uma avó que nunca desiste, ou ex-inimigos que genuinamente se transformam. Ayana aprendeu que sobreviver não é o mesmo que viver. A vida real exige vulnerabilidade, exige construir pontes, mesmo quando todo instinto grita para ficar isolado e seguro. Marcus K. e o Sr. Thompson aprenderam que pedidos de desculpas não significam nada sem ação sustentada. Que a culpa pode tanto paralisar quanto motivar a mudança. Mais importante, esta história nos mostra que nunca estamos muito quebrados para curar, nunca muito perdidos para encontrar nosso caminho para casa. Agora queremos ouvir de você. Você já foi ostracizado ou intimidado como Ayana por ser diferente? Como você encontrou a força para continuar? O que te ajudou a curar? Ou você ainda está nessa jornada? Compartilhe sua história nos comentários abaixo.